Você já acordou com aquela sensação de que está preso? Não fisicamente, mas preso mesmo assim. Preso na sua cidade, no seu emprego, na sua rotina, preso porque falta dinheiro, porque falta espaço, porque falta oportunidade. Você olha ao redor e vê limites por todo lado. E aí vem aquele pensamento: se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse nascido em outro lugar, aí sim eu poderia fazer algo grande. Pois é, esse sentimento não é novo. E se eu te disser que as maiores revoluções da humanidade nasceram exatamente dessa prisão? Que os momentos em que o ser humano mais transformou o mundo foram justamente quando ele estava mais encurralado. Há 4.000 anos, entre pedras áridas e águas impossíveis de atravessar, existia um lugar que era literalmente uma armadilha geográfica. Não era um deserto que você podia atravessar com paciência. Não era uma planície onde você podia plantar e esperar a colheita. Era um labirinto de ilhas pequenas, pedregosas, cercadas por um mar que não perdoava erro. O mar Egeu. E aqui não tinha romantismo nenhum. Água não se conquista como terra. Água te força a pensar diferente ou te mata. Enquanto você se sente limitado pelo seu contexto hoje, imagine acordar todos os dias sabendo que o solo debaixo dos seus pés não vai alimentar sua família, que não tem para onde expandir, que você está cercado por água por todos os lados e a única escolha é ficar onde está e morrer de fome ou fazer algo que ninguém nunca fez antes. Como você reagiria? Neste vídeo, você vai descobrir como a maior limitação geográfica da história criou a primeira civilização verdadeiramente livre. Não livre no sentido romântico da palavra, livre no sentido mais brutal e real possível. Livre porque não tinha escolha. E essa liberdade forçada mudou tudo. Pensa comigo. Enquanto o Egito construía pirâmides para o céu e a Mesopotâmia erguia zigurates sobre planícies férteis, o povo do mar Egeu não podia construir para cima. A terra era dura demais, pequena demais. Então, eles foram forçados a pensar para fora, para o horizonte, para o desconhecido. Mas essa liberdade tinha um preço terrível. Um preço que começou com algo simples e desesperador: a fome. O mar Egeu não era um lugar bonito para se viver. Esqueça as fotos de cartão postal da Grécia moderna. Estamos falando de um labirinto de ilhas rochosas, a maioria tão pequena que você consegue atravessar a pé em poucas horas. Solo raso, pedregoso, quase nada crescia ali. Imagine acordar todos os dias sabendo que sua terra não vai alimentar sua família. Que você pode plantar, pode rezar, pode suar, mas no fim das contas, a colheita vai ser miserável. E não era pouca gente competindo por esse quase nada. As ilhas eram pequenas, mas estavam cheias. Famílias inteiras dividindo pedaços de terra que mal davam para manter uma cabra viva. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, o Egito tinha o Nilo inundando as margens todo o ano, deixando o solo fértil e pronto para plantar. Na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates faziam o mesmo. Lá, a natureza dava. Aqui, a natureza negava. Então, o que sobrava? O mar. E o mar estava cheio de peixes. Mas pescar não resolve tudo. Você não constrói uma civilização só com peixe. Você precisa de grãos, de azeite, de metal, de madeira. E se sua ilha não tem, você precisa conseguir de outro lugar. Foi aí que tudo começou a mudar. A fome força escolhas impossíveis. Você fica ou você vai. Você arrisca sua vida no mar sem saber se vai voltar, ou você fica e assiste sua família definhar. Não tinha meio termo, e foi essa decisão brutal que transformou pescadores em navegadores e navegadores em comerciantes. Creta foi a primeira a entender o jogo. A maior ilha do Egeu, mas ainda assim pequena e rochosa. Eles olharam para o mar e viram o que ninguém tinha visto antes. Não era uma barreira, era uma estrada. Uma estrada molhada, perigosa, imprevisível, mas uma estrada. E se você tem coragem de navegar, você pode chegar em qualquer lugar. As ilhas Cíclades fizeram o mesmo. Pequenas demais para serem autossuficientes, mas perfeitamente posicionadas entre rotas.
Elas viraram pontos de parada, de troca, de encontro. Um lugar onde você chegava com peixe seco e saía com grãos egípcios. Onde você trocava cerâmica local por ferramentas de bronze da Anatólia. Quando a terra falha, o mar se torna estrada. E foi nessa estrada que tudo mudou. Porque o comércio não era só trocar coisas, era trocar palavras, era ouvir histórias de outros lugares, era perceber que existem jeitos diferentes de viver, de pensar, de organizar uma comunidade. O comércio virou conversa, a conversa virou ideia, e a ideia virou rede. Mas redes precisam de nós, e cada nó é uma pessoa, uma família, uma ilha tomando suas próprias decisões. E quando você percebe que ninguém manda em todos, algo completamente novo começa a nascer. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você conhecia essa parte da história? Já tinha ouvido falar do Mar Egeu antes das lendas gregas? Saber que nosso trabalho está ajudando vocês a descobrir essas histórias faz tudo valer a pena. Comenta aí. A geografia do Mar Egeu fez algo que nenhum outro lugar no mundo antigo conseguiu fazer. Ela impediu que alguém mandasse em todo o mundo. Pensa comigo. No Egito, o Nilo era uma linha reta. Controlava o rio, controlava tudo. Na Mesopotâmia, a mesma coisa. Planícies abertas, rios centrais. Era fácil para um rei poderoso dominar tudo e todos. No Egeu, impossível. Cada ilha era uma fortaleza natural. Cada comunidade era separada por água. Não dava para um exército simplesmente marchar e conquistar tudo. Você precisaria de centenas de navios, de conhecimento das correntes, dos ventos, das rotas. E mesmo que conseguisse conquistar uma ilha, como você ia manter controle sobre ela? Como você ia cobrar impostos de um povo que pode simplesmente navegar para longe? Então, o que aconteceu foi revolucionário. Pela primeira vez na história, comunidades começaram a se organizar sozinhas. Sem faraó, sem rei Deus, sem um império dizendo o que fazer. Cada ilha desenvolvia sua própria identidade, suas próprias regras. Em algumas, os mais velhos decidiam. Em outras, os comerciantes mais bem-sucedidos tinham voz. Não era democracia ainda, mas era o embrião dela. Pela primeira vez na história, ninguém mandava em todos. E aqui está o paradoxo mais fascinante. Essa descentralização os deixava vulneráveis militarmente. Se um império poderoso decidisse atacar, eles não tinham um exército unificado para se defender. Cada ilha lutaria sozinha, mas ao mesmo tempo, essa mesma descentralização os tornava culturalmente imbatíveis. Creta é o exemplo perfeito. Enquanto o Egito comerciava principalmente com seus vizinhos imediatos, Creta comerciava com todo mundo. Egito, Anatólia, Chipre, o Levante. Eles não tinham exércitos massivos, tinham rotas. E rotas são mais poderosas que espadas quando você está construindo influência, não dominação. E tem outro detalhe crucial aqui. O mar não era só cenário. Ele era um personagem ativo nessa história. Ele fazia duas coisas ao mesmo tempo que pareciam impossíveis de conciliar. Primeiro, ele separava. Cada ilha era protegida por água. Invasões terrestres eram impossíveis. Você não podia simplesmente cruzar uma fronteira a pé. Isso dava segurança. Mas, ao mesmo tempo, o mar conectava. Se você sabia navegar, você podia alcançar lugares que seriam inacessíveis por terra. Você podia trocar com civilizações a centenas de quilômetros de distância. O mar era muro e ponte ao mesmo tempo. E isso criou uma mentalidade completamente diferente. Pensa no que isso significa. Você cresce sabendo que está protegido, mas também sabendo que precisa se conectar para sobreviver. Você não pode invadir seus vizinhos facilmente, então você aprende a negociar. Você não pode dominar pela força, então você domina pela ideia, pela cultura, pela influência. Mas toda liberdade tem um ponto cego. E esse ponto cego cresce exatamente onde você acha que está mais seguro. Porque enquanto Creta e as Cíclades estavam ocupadas construindo redes, trocando mercadorias, desenvolvendo arte e sofisticação, algo estava crescendo no continente. Algo que não ligava para comércio.
algo que entendia apenas uma língua, a força. E esse ponto cego tinha nome: Micenas. E no horizonte, navios de guerra começavam a aparecer. Antes de entrarmos no que aconteceu quando esses navios chegaram, preciso que você entenda algo mais profundo. Algo que vai além de datas e batalhas. Pense no mar. Ele nunca para, nunca se repete, nunca obedece. Você pode tentar prever, pode estudar as correntes, pode aprender os ventos, mas no fim das contas, o mar faz o que quer. E quem vive no mar aprende uma coisa fundamental: você não controla. Você se adapta. A mente humana funciona assim: movimento constante, busca infinita, inquietação que nunca descansa. E civilizações moldam mentes do mesmo jeito que mentes moldam civilizações. As civilizações do deserto tentaram controlar. Construíram muros, pirâmides e estruturas que desafiavam a erosão. Tentaram domar o caos. Já as civilizações do mar fizeram o oposto. Elas aceitaram o caos e aprenderam a dançar com ele. Não é poesia, é lógica pura. Quando você vive navegando, você entende que planos rígidos não funcionam. O vento muda, a tempestade aparece. A rota que funcionou ontem pode te matar hoje. Então, você aprende a improvisar, a pensar rápido, a se ajustar. E foi essa mentalidade que criou algo completamente novo: a lógica da rede. Sabe essas rotas comerciais que eu mencionei? Elas eram mais do que caminhos no mar. Elas eram o primeiro sistema descentralizado de organização humana. Pensa bem, para uma rota funcionar, todo mundo precisa concordar. O pescador que vende, o navegador que transporta, o comerciante que compra, o governante que cobra taxas, todos precisam estar de acordo. E como você chega nesse acordo? Conversando, negociando. Reuniões de comerciantes aconteciam em portos, onde rotas eram discutidas, preços eram ajustados, conflitos eram resolvidos. Não tinha um rei decidindo tudo de cima para baixo. Tinha gente se juntando, debatendo e chegando em consenso. Autonomia local mais conexão global. Isso te lembra algo? É o embrião da democracia grega que viria séculos depois. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Eles não pensavam em termos de meu território. Pensavam em termos de nossas rotas. E essa mudança é gigantesca. Propriedade vira fluxo, hierarquia vira rede, domínio vira troca. Quando você deixa de pensar em possuir terra e começa a pensar em acessar caminhos, tudo muda. Essa mente criaria a filosofia séculos depois. Essa mente questionaria deuses, autoridades, verdades absolutas, porque quando você vive no mar, você aprende que verdades são temporárias. O que é seguro hoje é mortal amanhã. Então você questiona, você pensa, você busca. Mas antes da filosofia, antes dos questionamentos, antes de Sócrates e Platão andarem pelas ruas de Atenas, veio a guerra. Entre 1700 e 1450 a.C., Creta era o lugar mais sofisticado do mundo conhecido. O palácio de Knossos não era só um prédio, era uma declaração. Paredes pintadas com afrescos vibrantes, mostrando golfinhos saltando, mulheres usando roupas elaboradas, jovens saltando sobre touros em rituais que misturavam perigo e arte. Cores por todo lado. Vermelho intenso, azul profundo, amarelo brilhante. Enquanto outros lugares construíam para intimidar, Creta construía para encantar. E tem um detalhe que não dá para ignorar. As mulheres tinham poder ali. Não estou falando de exceções. Estou falando de representações constantes de mulheres em posições de autoridade, participando de rituais, comandando cerimônias. A arte cretense quase não mostrava guerra. Não tinha cenas de batalha, de conquista, de sangue. Era tudo sobre vida, celebração, movimento. Creta era uma potência cultural e comercial. Suas rotas alcançavam o Egito ao sul, a Anatólia ao leste, as ilhas gregas ao norte. Eles exportavam azeite, vinho, cerâmica fina. Importavam ouro, marfim, metais preciosos. O palácio tinha sistemas de encanamento. Tinha depósitos enormes para armazenar grãos e azeite.
Era organizado, próspero, refinado. Era o paraíso do Mediterrâneo. Mas paraísos atraem predadores. Enquanto Creta dançava e comerciava, algo muito diferente estava crescendo no continente. Micenas. E Micenas não era sobre arte. Era sobre força. Fortalezas maciças com muros de pedra tão grandes que gregos posteriores acreditariam que só gigantes poderiam ter construído. Hierarquia militar rígida. Reis guerreiros. Túmulos cheios de armas, capacetes, escudos. Enquanto Creta celebrava a vida, Micenas glorificava a guerra, e a tensão foi crescendo, devagar no começo. Rotas comerciais começaram a ser interrompidas. Navios cretenses que sempre passavam livres agora eram parados, inspecionados, taxados. Rumores circulavam pelos portos, histórias de frotas sendo construídas, de guerreiros sendo treinados, de planos sendo feitos. O mar que sempre tinha protegido Creta agora começou a trazer ameaças, porque Micenas tinha aprendido algo. Se você domina o mar, você domina as ilhas. E eles estavam construindo uma frota. Por volta de 1450 a.C., aconteceu. Os detalhes exatos ainda são debatidos por arqueólogos. Pode ter sido uma invasão direta. Pode ter sido uma série de ataques coordenados. Pode ter começado com um terremoto ou erupção vulcânica que enfraqueceu as defesas. Mas o resultado é claro. Knossos caiu. Imagine os navios chegando. Centenas deles. Guerreiros micênicos armados com bronze, treinados para matar, desembarcando nas praias. O palácio que nunca tinha sido feito para resistir a um cerco. As paredes coloridas que foram feitas para encantar, não para proteger. A arte sendo destruída. Os depósitos sendo saqueados. A sofisticação de séculos sendo apagada em semanas. Não tem romance nisso. É destruição pura. Fogo, sangue, fim. Em uma geração, o refinamento deu lugar à guerra. A cultura que tinha dominado o Mediterrâneo pelo comércio foi substituída por uma cultura que dominava pela espada. E aqui está a verdade brutal. Creta nunca se recuperou. O palácio foi parcialmente reconstruído, mas nunca voltou a ser o que era. O poder passou para Micenas, e com ele toda uma forma de pensar. O mesmo mar que deu vida, agora trouxe morte. A mesma liberdade que criou prosperidade gerou vulnerabilidade. Porque quando você constrói sua civilização sobre redes, sobre confiança, sobre comércio, você fica exposto. Você precisa acreditar que o outro lado vai jogar o mesmo jogo. E quando alguém decide mudar as regras, trazer violência onde havia negociação, você não tem defesa. Mas essa não é uma história sobre fim, é sobre ciclo. Porque o que Micenas destruiu fisicamente, não conseguiu destruir mentalmente. A ideia tinha sido plantada, a semente tinha germinado, e ideias são mais resistentes que palácios. Lembra quando eu disse no começo que liberdade nasce do limite? Que as maiores revoluções acontecem quando estamos mais encurralados? É exatamente isso que aconteceu no Mar Egeu. A fragmentação física gerou autonomia mental. Eles não podiam expandir território. As ilhas eram pequenas demais, o mar grande demais, a terra pobre demais. Então eles expandiram pensamento. E esse pensamento não morreu quando Knossos caiu. Ele se espalhou. Porque os micênicos conquistaram Creta, mas eles não conseguiram apagar o que Creta tinha criado. As rotas comerciais continuaram, as conexões permaneceram. E mais importante, a mentalidade de rede tinha se enraizado fundo demais para ser arrancada. Séculos depois, quando a Grécia clássica surgiu, ela não apareceu do nada. Ela era a continuação direta do que tinha começado no Egeu. A polis grega, aquela cidade-estado independente que todo mundo aprende na escola, é uma extensão da autonomia das ilhas egeias. Cada polis governando a si mesma, mas conectada com as outras através de comércio, cultura, língua. Rede. De novo, a filosofia grega é a extensão da navegação mental. Quando você cresce sabendo que o mar nunca obedece, que você precisa se adaptar constantemente, que verdades hoje podem ser mentiras amanhã, você desenvolve uma mente questionadora. Sócrates não apareceu por acaso.
Ele é filho de uma tradição milenar de gente que aprendeu a não aceitar respostas prontas. E a democracia ateniense é a extensão direta daquelas reuniões de mercadores nos portos egeios. Gente se juntando para decidir rotas, resolver conflitos, chegar em consenso. Ninguém mandando em todos, todo mundo tendo voz. Claro que a democracia grega era limitada, excludente, imperfeita. Mas a semente veio dali, do mar, das redes, da necessidade de negociar porque dominar era impossível. E aqui está a lição atemporal, a coisa que atravessa milênios e chega até você hoje. Talvez a verdadeira força não esteja em possuir terras, mas em saber partir, em saber que você pode sair, que você não está preso, que o horizonte existe. Quando você se sente limitado pelo seu contexto, lembra do que eu disse no início? A resposta não é ter mais recursos, é mudar a forma como você pensa sobre os recursos que tem. É olhar para o limite e ver possibilidade. É entender que quando você não pode expandir para fora, você expande para dentro. E expansão interna é infinita. Navegar é um ato de coragem. Você deixa a terra firme. Você enfrenta o desconhecido. Você aceita que pode morrer. Mas pensar também é um ato de coragem. Você deixa as certezas. Você enfrenta o que não entende. Você aceita que pode estar errado. E olha o legado disso. A ideia de que circulação é mais poderosa que dominação ainda define nossa era. Internet é uma rede egeia gigante. Globalização são rotas comerciais conectando ilhas chamadas países. Redes sociais é gente se conectando, trocando ideias, formando comunidades sem precisar de um líder central mandando em todos. Eles criaram o primeiro mundo conectado há 4.000 anos. Nós apenas aceleramos. Demos ferramentas novas para uma ideia antiga. Mas a essência é a mesma. Autonomia local, conexão global, poder descentralizado. Tudo que você usa hoje para se sentir livre, para se conectar, para pensar além do seu contexto imediato, vem daquele mar, daquelas ilhas, daquelas pessoas que olharam para o limite e viram estrada. Se você chegou até aqui, eu percebi uma coisa sobre você. Você não é como a maioria. Você não quer apenas entretenimento. Você quer entender. Você quer saber por que as coisas são como são. De onde vieram as ideias que você usa todo dia sem perceber? E eu criei este canal exatamente para isso. Desenterrar as histórias que explicam quem nós somos hoje. Se você quer mais conteúdo assim, histórias que conectam passado e presente, que mostram como tudo está ligado, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu prometo que cada vídeo vai te dar uma peça nova desse quebra-cabeça gigante chamado humanidade. Cada história vai fazer você ver o mundo diferente. E se você quiser apoiar o canal diretamente, tem o link na descrição. Cada apoio me ajuda a continuar pesquisando, mergulhando em livros e artigos, trazendo essas histórias esquecidas de volta para você. É o que me permite dedicar tempo para fazer isso com a profundidade que merece. Volta comigo para aquele horizonte vazio, aquele mar sem fim que abriu esse vídeo. Agora você olha para ele de forma diferente, não é? Porque foi nesse vazio que nasceu a primeira forma de liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de pensar além do que está na sua frente, de saber que existe mais, de entender que limite não é prisão, é convite. E as rotas que começaram ali, entre aquelas ilhas pequenas e rochosas, se tornaram a espinha dorsal do comércio mediterrâneo. Creta caiu, mas suas rotas permaneceram. Micenas as usou. Os gregos clássicos as expandiram. Os fenícios as dominaram. Os romanos as transformaram em império. Mas todas começaram ali, no Egeu. Entre a fome e a coragem. Sem o Egeu não há Atenas. Sem Atenas não há filosofia ocidental. Sem filosofia não há ciência moderna. Sem ciência não há mundo como conhecemos. É uma linha direta, 4.000 anos de conexões. E tudo porque um povo olhou para o mar e decidiu que era possível. Tem uma progressão nisso que eu preciso que você veja. Quando falta chão, o ser humano inventa o mar.
Ele transforma o impossível em caminho. Quando o mar se esgota, quando todas as rotas já foram mapeadas, ele inventa o céu. Astronomia, navegação pelas estrelas, olhar para cima em busca de orientação. E quando o céu acaba, quando até as estrelas já foram nomeadas, ele inventa os deuses. E depois questiona os deuses e inventa a filosofia. E depois questiona a filosofia e inventa a ciência. Porque limitar o corpo é a única forma de libertar a mente. É a pressão que cria a expansão. É o muro que força você a olhar para cima. E esse processo nunca para. Está acontecendo agora com você, com todos nós. E sabe o que é mais fascinante? Enquanto esses navegadores criavam a liberdade no Egeu, eles não estavam sozinhos. Ao mesmo tempo, do outro lado do Mediterrâneo, outro povo estava fazendo algo ainda mais revolucionário. Eles olharam para todas essas ideias, circulando pelas rotas comerciais, e perceberam algo. Precisamos de uma forma melhor de guardar essas ideias. Precisamos tirá-las da memória e colocá-las em algo permanente. E eles inventaram o alfabeto. Se essa história te fascinou, você vai surtar com a próxima. Porque os fenícios não apenas navegaram, eles ensinaram o mundo a escrever. E sem escrita, nada disso que você acabou de aprender existiria. Não haveria história, não haveria registro, não haveria forma de transmitir ideias através dos séculos. Tudo o que sabemos sobre Creta, sobre Micenas, sobre o Egeu, só existe porque alguém inventou uma forma de preservar memória. Tem outros vídeos aqui no canal explorando essas conexões, como povos diferentes, em lugares diferentes, resolveram os mesmos problemas de formas completamente únicas. E como essas soluções se encontraram, se misturaram, criaram o mundo que você habita hoje. Dá uma olhada. Tenho certeza que você vai encontrar algo que vai mudar sua perspectiva sobre tudo. Porque, no fim, é disso que se trata. De ver conexões onde antes você via apenas fatos isolados, de entender que você é parte de uma história muito maior, que começou há milênios e continua agora, com você lendo isso, pensando, questionando, navegando